Fala turma, vamos começar a conversar, tá? Sobre um conceito muito importante que chama-se índice de refração, tá? E aí esse novo fenômeno, ele tá aí no nosso capítulo 3, tá? Do nosso material. Já entramos agora para o nosso volume 2, tá bom? Então é o seguinte, né? A gente vai conversar um pouco sobre o que é essa refração da luz e as propriedades iniciais dela, tá? A gente vai bem devagarzinho, porque esse é um conceito muito importante e recorrente no Enem. Todo ano, a prova de física apresenta esse conceito, tá? Ano passado eles falaram sobre uma questão que falava de uma determinada povoado, né, uma região que conseguia ver melhor debaixo d'água. Anos anteriores ele já falou da formação de miragens, né, já falou do caso do Titanic, né? Então, muitas aplicações mesmo envolvendo a parte da refração da luz. Vocês vão ver assim, que o conteúdo é vasto, tá? Então, agora a gente vem para esse tópico de refração. Ives, o que é que a gente estava vendo anteriormente? Bom, a gente estava vendo anteriormente justamente aquela parte de reflexão da luz. Então a gente começou no começo do ano, lá com os princípios da ótica, não foi? Bem passo a passo mesmo, nós vimos eclipse, nós vimos os princípios da propagação retilínea, reversibilidade, toda aquela parte, e depois a gente entrou no primeiro fenômeno, né, luminoso, que a gente chamou de reflexão da luz, né? Então, naquela reflexão da luz havia um raio incidente, um raio refletido, tinha aquela lei, né, que ângulo de incidência era igual ao ângulo refletido, e aí a gente foi para as aplicações envolvendo a parte de reflexão. Nas aplicações a gente estudou o espelho plano, né, que no espelho plano nós estudamos propriedades como campo visual, e por último, nós estudamos agora os espelhos esféricos, né? O espelho côncavo e o espelho convexo. Lembrando que o espelho côncavo, né, ele tem a funcionalidade de geralmente ampliar os objetos quando muito próximo, né, entre aquela região do foco e do vértice, enquanto o convexo ele amplia o campo visual, né? Então a gente comentou muito sobre essa parte de reflexão. Agora a gente pausa a reflexão, encerra a reflexão e dá um restart nos fenômenos luminosos, tá? Como assim um restart nesses fenômenos luminosos? É o seguinte. Agora a gente vai estudar a refração da luz, é uma outra coisa. A reflexão, ela não deixa de acontecer, tá, gente? Isso pode ter reflexão e refração ao mesmo tempo? Pode. Mas em todo momento da nossa aula, em toda análise que a gente for fazer, eu vou me direcionar apenas para a refração. Aí quando a gente chegar lá na frente, a gente junta os dois, beleza? Então é o seguinte, muito cuidado quando falar de refração da luz, é um assunto muito importante e muito recorrente, assim como eu já falei. E ele é um tópico assim fantástico, gente. A gente vai estudar como é que as miragens se formam. A gente vai estudar porque acontece quando a gente está andando numa BR ou numa pista, né? Que é feita de asfalto e geralmente o período está muito quente e a gente vê aquelas ondulações. Então, muita coisa você vai entender isso, tá? E aí eu queria começar contando uma história. Quando eu era criança, a gente tinha um costume de no domingo ir pro rio, né? Cidade do interior, aquela coisa, vai todo mundo pro rio. E a gente ia pro rio, quando a gente chegava lá no rio, cara, era engraçado demais. Brincadeira de menina era pegar piaba. Só que aí tinha galera que pegava com garrafa e tal, e etc. Brincadeira da gente era pegar na mão. Piaba, peixe, às vezes apareciam uns peixes assim um pouco maior, né? E a gente tentava pegar na mão e não conseguia, né? Tinha aqueles mais espertos que já olhavam por debaixo d'água para poder pegar o peixe. Mas geralmente quando a gente tava ali, né, no meio, que era o ar, e olhava ali pros peixes embaixo, que ia tentar pegar, na hora que a gente ia tentar pegar, notava, né, que ele não tava ali. Não tava naquele ponto que eu tentava visualizar. Né? Porque assim, eu tava com meus olhos sendo vistos ali fora da água, né? E o peixe estava dentro d'água, então acontecia o fato da luz, né? Que estava vindo lá do peixe, sendo refletida e tal, aquela coisa toda, vir para um ponto diferente do meu olho e eu achar que estava em outro canto. Então, assim, é muito interessante esse assunto. A gente vai comentar muito sobre isso. A gente também vai fazer outros comentários, como, por exemplo, aplicações. Aí vocês vão entender o princípio das lentes, tá? Como é o caso dos óculos, porque que para cada problema de visão tem uma lente, a gente vai estudar o olho humano, enfim, é um assunto muito legal, fantástico que a gente vai estudar agora, beleza? Então, essa parte que eu conversei agora um pouquinho com vocês foi mais a introdução, para você situar onde é que a gente tá? E agora a gente vai começar a conversar mesmo sobre o que é uma refração da luz, né? Então, vamos primeiro para a definição. O que danado é refração da luz? Bom, a refração da luz é quando a luz muda. Então, olha o primeiro fator, ele muda. Muda o quê? O seu meio de propagação. Ah, Ives, por isso que no caso você estava falando da piabinha lá, né? No caso você estava ali no ar, mas a luz antes estava na água. Então, ó, a luz ela muda seu meio de propagação.
Toda vez que ocorrer uma mudança de propagação, vai acontecer uma mudança na velocidade. Ô Ives, por que vai acontecer uma mudança na velocidade? Você se lembra quando a gente conversou um pouquinho sobre luz, né? E pelo conceito de física moderna, luz ela possui pequenas partículas que nós chamamos de fótons. E aí esses fótons, quando eles mudam de meio, eles sofrem mais colisões. Então, vamos pensar o seguinte, o que acontece com essa luz, né? Acontece o seguinte, na medida que o meio vai ficando mais denso, ela vai tendo mais dificuldade de se propagar. Exemplo, qual era aquele meio que ela tinha máxima velocidade? 3 vezes 10 oitava metros por segundo. O vácuo. Vácuo é a ausência de matéria, tem partícula nenhuma. Então a luz, ó, passa legal. Quando ela entra no ar, acontece a eventualidade de ter algumas partículas, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, gás carbônico, todas aquelas coisas que vocês conhecem. Aí ela já começa a sofrer um pouco de colisão. Gente, quando ela passa para a água, aí é que ela sofre mais colisões mesmo. A água tem ligações ali, pontos de hidrogênio, que vocês tanto comentam. E realmente ali aquelas ligações atrapalham essas partículas passar. Então, quanto mais denso for esse meio, menor vai ser a velocidade. Então, anota bem aí essa observação, tá? Quanto mais denso for o meio, ou seja, quanto mais partículas eles tiverem, mais difícil vai ser da luz se propagar. Consequentemente, a velocidade dela vai ser o quê? Menor, tá? Então, a gente já sabe que o meio em que a luz se propaga mais rápido é justamente o vácuo. Ives, mas aí a gente tem que representar de alguma forma. Não posso dizer assim, no vácuo é fácil da luz se movimentar, no ar já fica um pouquinho mais difícil, na água está mais difícil. Como é que eu represento isso numericamente? Aí vem essa coisa chamada índice de refração, que a gente vai representar pela letra N minúsculo. Ives, o que é um índice de refração? O índice de refração ele vai mostrar, tá, quão difícil é se propagar naquele meio. Exemplo, um alto índice de refração vai dizer assim, rapaz, aí é ruim da luz se propagar, viu? Um baixo índice de refração vai dizer, ó, aí é legal da luz se propagar. E aí a gente vai conhecer algumas nomenclaturas, tá? O índice de refração, ele é definido como sendo a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade no meio, tá? Então, vou anotar aqui essas informações. Aqui é velocidade da luz no vácuo, tá? Então, anote aí, velocidade da luz no vácuo. Quanto é a velocidade da luz no vácuo? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Lembre-se disso, tá? Sobre a velocidade da luz no meio. Então, aqui embaixo, né, a gente tem velocidade da luz no meio. Então, a gente tem velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. Note que a velocidade da luz no meio, em relação ao índice de refração, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais difícil for de se movimentar, em outras palavras, menor vai ser o quê? A velocidade. Tendo-se a menor velocidade, significa dizer que a gente vai ter o quê? O maior índice de refração. Por quê? Porque essa grandeza aqui é sempre constante, 3 vezes 10 oitava. E aqui a gente vai ficar com n vezes n com relação a v. Então, quanto menor for a velocidade no meio, maior. O que é que significa dizer? Maior índice de refração significa dizer que é mais difícil se movimentar. Em outras palavras, a velocidade é menor. Você pode até pensar assim, né? Você está correndo, por exemplo, na areia da praia. Pá, correndo, você corre de boa. Puf, passou para a água. Já fica mais difícil de se movimentar. É a mesma coisa que acontece com a luz. Tudo bem? E aí, a gente vai estudar uma propriedade bem interessante a partir disso, tá? Que chama-se desvio da luz. Agora, muito importante você se ligar que esse desvio da luz ocorre em alguns casos, tá? Por que ele ocorre? A depender do ângulo de incidência, que nós vamos chamar de θ1. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado nisso que eu vou falar agora. Ives, toda vez vai acontecer? Não, a gente vai estudar agora casos que acontecem. Mas não é toda vez que vai acontecer. Ives, e quando é que não vai acontecer? Bom, a gente vai estudar um pouco mais na frente, tá? Mais direto. Mas é geralmente quando a gente pega um feixe de luz e bota ele aqui assim, ó. Perpendicular, tá? Perpendicular aqui à superfície que vai dividir os meios, tá? Então, mais à frente a gente vai estudar, mas você tem que entender o seguinte, que pode acontecer refração sem acontecer o desvio da luz, beleza? A maioria dos casos tem, tá? Mas pode acontecer sem o desvio da luz. Porque o que é refração? Refração
É quando a luz muda seu meio de propagação, ocasionando a mudança de velocidade. A mudança, vamos dizer assim, o desvio da luz é um bônus, tá? Que é que a gente vai se ligar agora. Vamos lá. Vou pegar aqui uma situação A, onde a gente tem um meio 1, que tem índice de refração N1, e a gente tem um meio 2, que tem índice de refração N2. Vamos dar nome a esses meios, tá? A gente vai ter aqui o ar, tá? E a gente vai ter aqui a água. O índice de refração do ar é aproximadamente 1, tá? E o índice de refração da água é 1,33. O que é que você já nota, né? Bom, o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2. Qual é mais difícil da onda se propagar, da luz se propagar? Bom, vai ser a água, que é N2. Então, o que a gente pode já começar a se perguntar nesse sentido? Para isso. Então, tem o N1, que é igual a 1, eu tenho o N2, que é igual a 1,33, e aí, se vier um raio incidente, a velocidade dele aqui no ar vai ser 1, aqui na água vai ser menor. Tudo bem? Então, vamos tentar se situar em algumas situações. A primeira delas, né? Esse meio aqui, que tem um valor maior, tá? Ele leva um nome a algumas questões. Então, refringência é o nome direcionado a índice de refração. Então, quando eu falo o meio é mais refringente, significa dizer que ele tem maior índice de refração. O meio é menos refringente, significa dizer que ele tem um menor índice de refração. Então, aqui 1,33 é o mais refringente. Enquanto o N1, que é o A, né, que tem é o menos refringente. Então, atenção a essas nomenclaturas. Aparece muito nas questões, tá? Então, muita atenção a essa noção do que é mais refringente e o que é menos refringente. Menos refringente, menor índice de refração. Mais refringente, maior índice de refração. Beleza? Então, vamos tentar representar agora o que é que vai acontecer. Bom, isso. Se ele tem um índice de refração aqui 1,33, significa dizer que a velocidade da onda em 2 vai ser o quê? Vai ser menor, né? Enquanto a velocidade da onda em 1 vai ser maior. Concordo com você. Na hora que ela passar do ar para a água tem mais partículas. Consequentemente, se a água tem mais partículas, vai acontecer a eventualidade de ficar mais difícil da onda se mover. É isso? Bom, só que tem uma grandeza aqui que não muda não, tá? Isso, que grandeza é essa? Vamos lá. Minha camisa aqui é azul. Tá? Você está numa beira da piscina, eu pulei na piscina com essa camisa. Quando você olha para o fundo da piscina, que cor tá a minha camisa? Continua sendo azul. Ives, agora se você pegar uma camisa vermelha, pular dentro d'água e eu tô lá de fora, olhei lá, vermelha do mesmo jeito. Ei, então significa dizer o quê? Significa dizer que nessa situação a cor é mantida. E a cor a gente representa por onde, gente? Pela frequência. Então, olha essa observação. A frequência da onda, ela não muda quando acontece a refração. Então, a gente pode até colocar essa observação aí, né? A frequência no meio 1 é igual à frequência no meio 2. Ou seja, essa frequência, ela não muda. Então se a frequência não muda, eu podia me lembrar daquela equaçãozinha, né? Ó, V igual a lambda vezes F. Essa é uma equação lá da ondulatória, mas eu vou utilizar ela para você abrir sua cabeça em relação a algumas coisas. A primeira delas, essa frequência aqui representa a cor, ela é constante, tá? Essa velocidade, esse V representa a velocidade, tá? E esse comprimento de onda representa o tamanho da onda. Maior comprimento de onda, mais distante a onda consegue ir. Menor comprimento de onda, menor distância ela consegue ir, tá? Então, vamos fazer uma análise. Se ela estava daqui para cá, né? Então, ó, quem tem menor velocidade tem menor comprimento de onda. Então, significa dizer que lambda 2 é menor e lambda 1 é maior. Olha essas informações como são importantes. Ives, o que é que significa dizer? Significa dizer que a onda aqui, tá? Na água, ela vai conseguir atingir uma distância menor. E quer que eu lhe prove isso? Lá no fundo do mar, quando você estuda algumas coisas de geografia, de biologia, à medida que a gente vai entrando na água, o que é que vai acontecendo com a luz?
a quantidade de luz vai diminuindo. Por quê? Porque ela tem um comprimento de onda menor, ela sofre mais colisões ali naquele meio, então fica bem mais difícil de iluminar. Então lá no fundo do mar, a gente praticamente não tem visualização de luz nenhuma. Olha que legal, né? Bom, e aí vamos para a representação um pouco matemática, né? Ó, aqui a gente vai ter aqui ó, um raio de incidência, tá? Então aqui eu tenho um raio de incidência. Essa reta tracejada aqui é a normal, que é a nossa referência, sempre perpendicular. Acho que vocês se lembram ela da reflexão. E esse ângulozinho aqui, tá? Que tá aqui, eu vou chamar esse ângulozinho de θ1. Beleza? Bom, naturalmente, deveria acontecer a eventualidade desse raio de luz seguir aqui assim, né? Bom, mas devido a ele ter uma inclinação, ele vai sofrer um desvio. Aí pode acontecer duas coisas. A primeira, ou ele se aproxima da normal, ou ele se afasta da normal. Já já eu ensino um macetezinho para você se lembrar sempre, tá? Mas o que é que você deve pensar? Ives, se a minha velocidade diminui, meu comprimento diminui, significa dizer que ele vai andar menos. Se ele vai andar menos, né, ele vai conseguir atingir uma distância menor. Atingindo uma distância menor, ele vem mais coladinho aqui, né? Então ele faz mais ou menos assim, ó. Ele se aproxima da normal, tá? Então olha o detalhe. Quando um raio de luz ele passa de um meio mais refringente para um menos refringente, ele diminui o ângulo, tá? E, gente, esse ângulo, se você notar, ó, θ1 é maior, não é isso? E θ2, né? Ó, θ2 é menor. Então, esses ângulos, eles seguem, tá? A proporcionalidade de V e de lambda, beleza? Mais à frente, quando eu deduzir uma lei chamada de lei de Snell, aí vocês vão entender isso daqui, tudo bem? Mais a fundo. Mas aqui a gente está fazendo a coisa de uma forma bem intuitiva. Ives, e se agora acontecer o caso inverso? N1 ser maior do que N2, ou seja, aqui a gente tiver a água, que é o meio mais refringente, que é 1,33, e aqui a gente ter o ar, que é 1. O que é que vai acontecer? Bom, a gente vai ter aqui o mesmo raio incidente, né? Nesse mesmo raio incidente vai ter aqui um θ1, né? Um θ1. Beleza? E aí vai acontecer o quê? Bom, esse raio ele deveria vir para cá. Bom, se quando a gente passou nessa primeira situação, ele se aproximou da normal, na situação inversa ele vai o quê? Se afastar. Não é isso? Então aqui a gente vai ter, ó, um θ2. Um θ2. Olha o detalhe. Então, no primeiro caso aconteceu uma aproximação e no segundo caso aconteceu um afastamento. Vamos observar os detalhes aqui, no caso da água e no caso do ar? Vamos lá. V1, né? Lambda 1, θ1. Beleza? O que aconteceu? V1 tem menor velocidade, lambda 1 tem menor comprimento, θ1 também é menor. Vamos aqui, V2, lambda 2, θ2. Ó, V2 aqui, o A é mais fácil de movimentar, é maior, lambda 2 é maior e θ2, consequentemente, foi maior. Veja que a proporcionalidade continua. E aí, qual é um macete aí para a gente entender essa relação? Bom, vamos lá. Aqui nesse caso a gente trocou, né? O A é o meio mais refringente. E aqui é o meio menos refringente. Bom, eu quero que por um momento você pense, tá? Que refrigência é dinheiro. Beleza? Refrigência é dinheiro. Vamos lá. Qual é a manha, né? Para você se lembrar. Bom, eu estava com um canto onde eu tinha menos, agora eu passei para um canto que eu tinha mais. Pergunta, quando você tem menos dinheiro, você está liso, e passa a ter mais dinheiro, começa a ter dinheiro, o que é que as pessoas fazem? As pessoas se aproximam de você. Quando você tem muito dinheiro, mais refrigência, e você alisa, o que é que as pessoas fazem? Se afastam de você. Então, nesse caso aqui, a reta se aproxima da normal. E aqui a reta se afasta, né, da normal. Lembrando que esse aqui de vermelho é o raio incidente, tá? E esse raio laranja também é chamado de raio refratado, porque ele sofre a refração
da luz. Beleza, gente? Então, valeu, até o nosso momento de encontro ao vivo.